Olá, queridos internautas e telespectadores da TV Mundi, a TV da Nova Era. Hoje nós iremos fazer um programa especialíssimo porque o Estado de São Paulo, na próxima semana, irá comemorar uma data muito importante, que realmente é um orgulho para nós paulistas, e nós iremos falar dos 80 anos da Revolução Constitucionalista de 1932 e que realmente levou e deu para o Brasil uma Constituição. Então nós estamos aqui na Sociedade de Veteranos de 1932, MMDC, com o Coronel Ventura, esse instituto que foi criado justamente dando sustentação à Revolução. Coronel, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso programa, viu, Coronel? Então veja bem, a Revolução Constitucionalista, ela teve um desdobramento, né? Através do quê? Através de um golpe. Então, Coronel, explique para a gente, por exemplo, houve o golpe de Getúlio Vargas, em 1930. Getúlio Vargas se tornou um ditador e praticamente ele rasgou aquela Constituição de 1891. Isso foi um dos embriões que levou o povo paulista, em 1932, a reivindicar uma nova Constituição? Em 30, São Paulo foi a favor do Getúlio Vargas, porque ele queria modificar certas coisas, o ranço do coronelismo, onde o voto era descoberto, era o chamado voto de cabresto, né? Isso era... porque hoje não, hoje o voto é pelo judiciário, na época não, era o legislativo que mandava. Então os donos do poder, a pessoa tinha de assinar o nome e se não assinasse teria aquelas consequências, né? E Getúlio, naturalmente, se prontificou a resolver esse problema, onde ele denunciava justamente essas situações, não é? E o golpe foi dado em 30, naturalmente vocês conhecem toda a história de 1930, nós não vamos repetir, mas ocorre que o Getúlio era refém dos tenentes da época, os tenentes que vieram em 1924. Eles apoiaram o Getúlio no golpe de 30 e, naturalmente, eles mandavam o Getúlio fazer as coisas. E colocaram no poder aqui em São Paulo um interventor que era um tenente pernambucano, João Alberto Lins de Barros. Isso causou um problema difícil para nós, porque tínhamos aqui o general Miguel Costa, tínhamos pessoas muito importantes em São Paulo. E como é que vem um estrangeiro, um forasteiro, ser um interventor? Isso causou um impacto violento, né? E ele não durou muito no poder, ficou cinco meses. Mas os outros que vieram também obedeciam aos ordens de Getúlio Vargas, que era o governo provisório e obedecia por decreto. Então, Coronel, veja bem, então isso é lógico, foi um dos motivos, né, que foi gerando, porque o povo paulista, inclusive até no slogan da bandeira aqui né, no caso de São Paulo, tem um slogan que, né, que diz, né, conduzo, não sou conduzido, né? Então, veja bem, isso foi justamente o motivo. Agora, veja bem, qual foi o motivo realmente assim básico que o povo de São Paulo viu e vislumbrou para ter uma nova Carta Magna? Porque o Getúlio, ele, né, como o senhor falou, ele nomeava os interventores, isso desagradou, mas qual foi assim, o motivo básico para que nascesse dentro do coração dos paulistas esse impulso para realmente ter uma nova Constituição? Aconteceram vários motivos. Um dos principais motivos é o que eu já citei, o interventor que não era do agrado dos paulistas. O segundo era que a riqueza de São Paulo estava sendo transportada para a nação, para os outros estados, de uma maneira assim acachapante. 60% da riqueza de São Paulo ia embora, você entendeu? Então isso criou realmente uma situação, e mais o prolongamento do governo provisório. Era um governo para fazer uma Constituição logo em seguida, e a coisa foi demorando. Quer dizer, em 31 você tem a Brilhada, que é o movimento dos tenentes da Força Pública da época, não deu certo, todos foram presos, foi no dia 28 de abril de 31. E o povo foi, você tem aí um comício enorme
na Praça da Sé em janeiro de 32, o outro comício em fevereiro. Aí vem a morte do Martim Miragaia Drauzio Camargo, praticamente o estupim da Revolução. E deflagrou-se a Revolução no dia 9 de julho. Então, uma série de consequências que desagradou o povo. Você vê, por exemplo, que a força pública toda participou, o Exército, que estava sediado em São Paulo, também participaram. 72 mil mulheres entraram em ajuda à Revolução, 130 mil homens se alistaram. Então você vê que o Estado todo ele se levantou contra a ditadura. Então, coronel, só para a gente finalizar o nosso primeiro bloco, é o seguinte, veja bem, isso foi o estopim. Agora, aquela condição realmente que tinha sido aviltada, que inclusive foi uma condição assim, muito simplista que foi feita em 1891, o que as pessoas realmente ainda muitas vezes não entendem é o seguinte, foi lançado pelo próprio governo uma notícia entre aspas que São Paulo queria ser um estado independente. Isso foi um fator realmente que prejudicou muito a Revolução, não foi, coronel? A história do separatismo é interessante você estudar. Praticamente alguns intelectuais, no fim do século XIX, você tem aí Pacheco e Silva, até o Monteiro Lobato era partidário do separatismo. Mas isso era 1%, eram intelectuais, não era o povo não queria se separar nunca. Tanto é que a bandeira de São Paulo é a única que tem um mapa do próprio Brasil, não é? Então eu acho que o separatismo foi uma contra-informação dada pelo general Góes Monteiro. Ele teve essa sábia ideia de querer que São Paulo se transformasse em bode expiatório, como querendo se separar. Mas foi ao contrário, São Paulo ficou separado. Ele foi traído por Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Quando ele viu, ele estava isolado de tudo, né? Então, quando a gente vai dar continuidade a realmente esse belo programa, porque é muito importante, principalmente para a juventude, que através da história nós resgatamos realmente um lado muito importante dentro do país, que foi gerado aqui, né, no caso pelo Estado de São Paulo, de esclarecer isso. Então nós vamos deixar vocês com um pequeno intervalo, é só um minutinho e nós já voltamos.